Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo botando os crimes assim intermináveis dessa gente asquerosa, medíocre, covarde, patética, imbecil, uma gente de baixíssimo nível, e já são 8 anos cometendo crime contra mim todo dia, e nenhum advogado eu consigo para me livrar desses bandidos asquerosos e patéticos. Vou continuar tentando me livrar aqui até o último dia do lixo que essa gente representa para poder seguir minha vida em paz aí. Enquanto isso, eu vou fazendo o que eles vão meter a parte imunda para destruir, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um caso de 2 jornalistas do Brasil de Fato que fizeram uma imersão num curso lá bizarro da família Bolsonaro, tá? Então eles fizeram aí eles se inscreveram no curso, participaram do curso inteiro lá, e deram uma entrevista, fizeram um dossiê também para poder contar algumas bizarrices que eles viram lá, que é mais ou menos isso, essa ideia deles de ficar disseminando essas teses esdrúxulas que são conectadas com a ideia de extrema direita no Brasil, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Porque algumas dessas ideias trazem um resumo razoável aí da bosta que é essa gente. E ao mesmo tempo, enfim, a gente pode refletir alguns elementos ali para entender outros contextos, tá? Antes, deixo para vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá, o livro realmente não é nem novo, né? Já tem 1 ano que eu publiquei o livro, mas continuo aturando a sabotagem desses bandidos aqui, sem conseguir vender meu livro, sem conseguir, enfim, viver aqui, né? Na verdade, sem ver meus amigos, tudo poluído por esse débil mental que eu estou aturando, esse verme retardado e essa gente nojenta que estão destruindo a minha vida nos últimos anos e nada acontece, tá? Então, de qualquer maneira, eu vou continuar mantendo aqui a postura civilizada de divulgar o livro aqui, tá? E quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Se conseguir furar o bloqueio criminoso desse animalzinho da gente nojenta dele, a gente conversa. E o meu romance também está na editora. Se esse bosta não sabotar, eu finalizo o romance até setembro, publico e vou continuar divulgando aqui até o último dia contra esse bandido asqueroso e essa gente medíocre, tá? Enfim, pessoal, vamos lá. Então, jornalistas fazem imersão em curso bizarro da família Bozo, tá? Vamos ler a notícia do Brasil de Fato para vocês entenderem aqui o contexto, né? Ou seja, as ideias que eles estão disseminando lá nesse cursinho, enfim, bizarro, tá? A notícia do Brasil de Fato agora do dia 11 de julho, tá, de 2024, como pensa a extrema-direita, dossiê revela método de curso criado por Eduardo Bolsonaro. Enfim, né, a família Bozo ali, né? Não é só ele, é o irmão dele também, o Carlos Bolsonaro e tudo mais. Eles aparecem inclusive na foto lá e tal, então enfim. Agora também há um parêntese aqui, né? A maioria das coisas que eu pesquiso aqui, né, no celular, tá tudo hackeado e sabotado por esses bandidinhos. Então eles ficam brincando aqui, se divertindo com datas, números, atrasando a minha vida, enchendo meu saco aqui todo dia, cometendo crime todo dia e nada acontece. Eles não permitem aqui que eu tenha nenhum advogado, porque se tiver, né, acaba essa farsa criminosa deles. Mas enfim, vamos lá. E aí, matriculados nas aulas online, jornalistas apontam narrativas que deturpam a história e criam um ambiente conspiratório, tá? Aí vamos fazer um resuminho aqui das ideias, né, do curso, né, para vocês entenderem aí qual é a questão. Guerra cultural, doutrinação, globalismo, família, armas, ideologia woke são alguns dos tópicos tratados no curso Formação Conservadora, criado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repito, não foi só ele que criou, né? Foi também o Carlos Bolsonaro que criou, o outro também aparece lá, inclusive, com ele na propaganda. Os jornalistas Andrea Dipp e Niklas Franzen se matricularam no curso para entender a metodologia e o público alcançado pela formação. O resultado é apresentado em um dossiê da Fundação Heinrich Böll, lançado nesta quinta-feira, dia 11, tá? Bom, vamos lá, o que mais aqui? Então, só para fazer um resumo já aqui, tá? Guerra cultural, doutrinação, globalismo, família, armas, ideologia woke. Vocês vão ver que a maioria dessas teses aqui, vamos tentar falar um pouquinho sobre cada uma delas, representa um aspecto do atraso que essa gente representa, tá? Menos a tal ideologia woke. Vocês vão ver que, curiosamente, essa tal ideologia woke talvez seja o ponto em que esses extremos se esbarram, né? Quais extremos? O extremo da direita e o extremo, não exatamente da esquerda, mas o extremo dos neoidentitários. Porque vale a pena pensar uma coisa que eu pensei aqui, né, um pouco antes de fazer o vídeo,
Os neoidentitários, eles parecem nitidamente não ser nem de esquerda nem de direita no estrito senso, né? Ou seja, no nível político. Eles estão, inclusive, aquém dessa discussão, porque eles ficam ali meio que chafurdando em discussões menores que impedem que eles cheguem em patamares, enfim, mais efetivamente, digamos, emancipados e, ao mesmo tempo, dotados de um olhar com mais complexidade, né? Ficam em questões mesquinhas e não chegam realmente no ponto-chave da questão, tá? E vocês vão ver que tem depoimentos aqui de pessoas que já entenderam esse aspecto também, inclusive o Barack Obama, né, já fez aí um depoimento que é interessante em relação a essa gente. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aí, tá? E aí eles continuam aqui, né, na matéria do Brasil de Fato. Estratégias como esta são parte do movimento ultradireitista que se fortalece pelo mundo e ameaça a democracia em pontos estratégicos do planeta. Um deles é o Brasil. Outro ponto aqui importante para ponderar. Em certa medida, essa gente, o Bolsonaro e a sua turminha, né, eles são uma espécie de xerox, meio que uma xerox involuntária do extremismo branco da direita tradicional. Também tem isso, né? Por quê? Porque para além deles serem, enfim, né, alienados, estúpidos, etc. e tal, eles são retardatários. Então eles não pegaram ainda a manha dos neoliberais tradicionais, da direita tradicional, que, como já existe há muito tempo, né, há séculos, né, que essa direita tradicional já existe, seja como classe ou como, enfim, grupo, né, ou como viés ideológico, né, seja como, enfim, manutenção ali desse mesmo viés ideológico nas pessoas que existem hoje, que estão aí, enfim, funcionando nesse ritmo, tá? Então, como eles são retardatários, ingênuos, né, ainda que violentos, etc. e tal, mas eles ficam verbalizando um extremismo, ficam vomitando, né, explanando, explicitando, né, um extremismo que na direita tradicional é radicalmente escamoteado por uma série de estratégias discursivas, inclusive estratégias criminosas, né? Eu estou aturando uns aqui, assim, né? Que ainda que sejam neoidentitários ingênuos, são espertinhos e estão o tempo todo escondidos, vomitando seu ódio, sua violência, seu baixo nível, sua sabotagem, enfim, seus crimes, mas tudo disfarçadinho, colocando capachos na frente, colocando, enfim, né, colocando gente para fazer o serviço sujo por eles. Então essa esperteza que a direita tradicional tem, os bolsominions e os bolsonaristas não têm. Então eles ficam perdendo tempo com isso aqui, né, bastaria para eles defender o dinheiro, que aí eles teriam um eco ali com os iguais, né, que são os Paulo Guedes da vida aí, e não teriam a menor dificuldade de ampliar os seus horizontes, né? Porque para além também, isso aqui é um outro ponto também que vale ponderar, para além dessa ingenuidade, né, e aí da manutenção de um tipo de discussão pobre, né, de complexidade, ele gera um material crítico para a esquerda também, né? É evidente que no caso do Brasil isso é mais difícil de dialetizar nos espaços públicos, porque os meios de comunicação de massa invariavelmente infiltram isso, né? Mas eles são ali de fato eles são uma obra escancarada, né, em todos os níveis da direita brasileira, tá? E aí vamos lá, né? A apresentação do curso está com o objetivo de formar líderes conservadores para a chamada guerra cultural. O lema do projeto há uma guerra em andamento e o Brasil precisa de você. O curso é 100% online, com conteúdos de áudio e vídeo e custa R$ 598,80. A meta, segundo a plataforma, é retomar todo o espaço que foi ocupado pela esquerda, política, universidades, escolas, comunidades locais, etc. Entre os participantes, muitos membros parecem ter mais de 50 anos, além de serem mais homens do que mulheres. 2 pontos aqui importantes nesse parágrafo, tá? Primeiro, uma coisa também que é nítido aqui é que eles parecem que descobriram que existe uma guerra cultural, né? E que é uma coisa que existe desde sempre, né? Desde sempre. Eles acham que essa guerra está acontecendo agora e que passou a acontecer a partir do momento em que o PT ganhou o poder com o Lula, etc. e tal. Então, assim, é um negócio inacreditavelmente alienado, porque isso sempre existiu, né? Vocês vão ver que eles fazem, inclusive, uma leitura que é uma leitura oportunista e com viés ideológico do Gramsci, mas enfim, né? É uma leitura, além disso, ingênua, né? E aí, por que ingênua? Né? Porque essa guerra cultural no Brasil ela sempre foi vencida pela direita, sempre, né?
O golpe de... não vamos nem falar aqui da escravidão, da época, porque ali não havia nem... Basicamente, a guerra cultural ali era subterrânea. O que prevalecia era a violência e o autoritarismo, etc. e tal, né? Hoje, inclusive, eu estou aturando neo-autoritáriozinhos de quinta categoria que não podem mais fazer isso abertamente, né? Porque pega mal, né? Então eles fazem o contrário, eles fazem uma guerra violentíssima de autoritarismo escondidinhos, e a guerra de narrativas eles fazem abertamente, mas com indiretas. Então é uma podridão assim sem limite, tá? Bom, então, e aí essa guerra cultural ela sempre foi vencida pela direita no Brasil, sempre, né? Depois da República e etc e tal, a direita foi, enfim, tomando conta de todos os espaços de comunicação e os espaços de debate público, etc e tal, de poder também, né? E isso acabou gerando, por exemplo, o golpe militar, que foi inclusive montado, plantado antes com a ajuda dos Estados Unidos e as suas estratégias ali discursivas, filminho no cinema, nas praças públicas, vilanização da esquerda e tudo mais, e aí ganharam ali o imaginário popular e pronto, né? Puderam fazer, enfim, o golpe com o apoio da classe média, etc e tal, né? E depois disso, enfim, a redemocratização do Paraguai que aconteceu e uma série de outras coisas. Então, quer dizer, tudo isso a gente está vivendo até hoje, né? A questão do impeachment da Dilma, que foi uma novela inacreditável, né? Que se acontece com a Dilma o que aconteceu no Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite, né? Ia ter uma novela maior ainda do que essa, porque o prejuízo foi muito maior, né? Mas eles não fazem porque eles são a curriola que sustenta essa farsa que a gente vive aqui, né? E por último, né, a gente teve aí, então, o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, né, tudo isso feito com uma grande narrativa para sustentar isso, que é a guerra cultural que existe desde sempre. E que, na verdade, não é uma guerra cultural entre esquerda e direita, é uma guerra cultural entre os individualistas neoliberais e o Brasil. Essa gente não tem projeto nenhum para o Brasil, é uma gente que só pensa em dinheiro, só está interessado nisso. Mas eles se conectam, né, com certas perspectivas que estão aí disfarçadas de projeto público, como, por exemplo, o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma ideologia do indivíduo, é uma ideologia do empreendedor, essa farsa que a gente vê aqui, ou seja, não tem nenhum projeto de país ali, em nenhum escaninho dessa ideia, né? Então, assim, não existe no Brasil nenhuma guerra ideológica, uma guerra cultural, né, entre a direita e a esquerda. O que existe é uma guerra do Brasil contra a direita. Se a gente for olhar mesmo assim de maneira mais profunda para a coisa, o Brasil enquanto país, enquanto nação, enquanto Estado-nação, enquanto projeto político, enquanto possibilidade de futuro, ele tem que guerrear contra a direita que a gente tem aqui. Fora isso, não existe uma guerra de projetos, né? E sequer de narrativas, porque, enfim, né? Mas, ainda que isso não exista do ponto de vista programático, isso existe aí nas guerrilhas do cotidiano, no baixo nível da discussão, na manutenção de uma visão pobre. A gente tem visto aí, né, esses bolsominions participando de comissões no Congresso, etc. e tal. É uma porcaria atrás da outra, é um lixo atrás do outro, que na verdade é o mesmo lixo de sempre da direita brasileira, com a diferença que eles não têm filtro, né? E aí eles ficam vomitando esse lixo todo dia, o tempo todo, né? E eu repito, estou aturando aqui gente desse nível, vomitando esse lixo na minha vida todo dia, já tem 8 anos, que é uma gente que não tem o menor nível, a menor capacidade de dialogar num nível assim, de civilidade, de respeito, é uma gente de baixíssimo nível, e essa é a direita brasileira, né? E tudo isso se reflete aqui também no contexto do curso lá dos Bozos, né? Muito bem, então aí o segundo ponto aqui ainda nesse parágrafo tem a ver com a questão que ele fala, né, que a meta é retomar todo o espaço que foi ocupado pela esquerda, política, universidades, escolas, comunidades locais. Bom, o espaço político da esquerda é muito mais o espaço dos militantes, né, e do executivo, que a gente tem vencido mais aí nos últimos anos, porque quando a esquerda venceu pela primeira vez, hoje fica evidente isso, ficou nítido, quando o Lula acabou o primeiro mandato dele, ficou nítido que quem tem projeto político para o Estado no Brasil é a esquerda. E aí a direita não ganha mais. Só ganha com golpe. Ou com, enfim, a disseminação de mais alienação, que é o papel que os bolsonaros estão fazendo hoje em dia aí no Brasil, tá?
Então, assim, espaço político, o espaço do Congresso, por exemplo, do Senado, sempre foi da direita e continua sendo, né? Que espaço é esse que eles querem recuperar aqui, né? Isso é uma estupidez, assim, né? Enfim, e eles têm inclusive tentado, aí, têm feito movimentações para poder eliminar, inclusive, a autonomia do executivo, né? Já teve aí o Arthur Lira vomitando que quer orçamento para o Congresso também, tentando acabar aí com uma série de coisas que permitem que o presidencialismo mínimo que a gente tem aqui possa, de fato, fazer as coisas funcionarem. Se a gente vir um parlamentarismo aqui no Brasil com esse Congresso, com essa cabeça que a gente ainda tem aí na classe média do Brasil, enfim, né, a gente não vai conseguir caminhar nunca mais, né? O pouco que a gente caminhou nas últimas 2 décadas, a gente vai perder e não tem mais caminho para o Brasil, certo? O caminho que vai existir é esse que aconteceu com o governo Bolsonaro, com o governo Temer, quer dizer, volta da fome, desemprego, o dinheiro público, enfim, né, deslocado, grosso modo, ali quase todo para as bolsas de valores, mercado financeiro, ricos e tudo mais, e o país vai, enfim, né, vai descambar de vez, tá? Com relação à questão das universidades, isso aqui ele vai perder tempo, né? Porque esse tipo de coisa, na universidade que estuda mesmo, isso é risível. Isso chega na cabeça de quem está ali já com a percepção histórica do que é a direita brasileira, com a percepção desses últimos golpes e tudo mais, olha para isso e dá gargalhada, né? Então vai perder tempo, mas, enfim, né? Escolas idem, né? Porque isso tem a ver com a percepção que os professores têm, né? Ainda que seja diferente da universidade, que não é tão aprofundado quanto na universidade, porque você tem muitos professores aí de ensino médio e tudo mais que não chegam nesse raciocínio, mas, né, também é minoria, né? E comunidades locais, aí eles vão fazer o papel que a mídia de massa já faz, né? Isso aí não muda muita coisa, tá? Bom, e aí finaliza aqui com um depoimento aqui desses autores do dossiê, né? Eles dizem, o curso captura e deturpa a história desde a criação do universo até a ditadura militar no Brasil. Eles vão desde a criação do universo, né? Porque tem uma conotação religiosa, então quer dizer, né? E aí eles falam, passa por um revisionismo da geopolítica, da ciência e das teorias de gênero e feministas, tenta tornar o racismo uma pauta menor, aponta a comunidade LGBT como ameaça, entende a cultura e a arte como ferramentas apropriadas pela esquerda para a doutrinação de mentes e a educação formal como uma ameaça à família. Analisam os jornalistas autores do dossiê. E aí, pessoal, vamos finalizar aqui, né, que o Eduardo Bolsonaro apresenta-se também como alguém articulado com a direita mundial, próximo do Orbán, da Hungria, da Marine Le Pen, na França, do Javier Milei, na Argentina, do Donald Trump, nos Estados Unidos. E aí eles dizem, né, o relatório lá que eles criaram diz o seguinte, os conceitos e valores disseminados pelo curso de Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, né, reverberam e tornam palatáveis ao público brasileiro o pensamento da extrema-direita mundial. Não à toa ele é convidado a falar em congressos internacionais importantes como o CEPAC, que é o Conservative Political Action Conference. Um último comentário aqui, antes da gente passar para a divisão, né, de assuntos aqui, tá? É o seguinte, ele diz aqui, né, que... Cadê aqui? Eles falam da questão do revisionismo da geopolítica. Isso lembra muito, mas muito, várias coisas que o Carl Sagan descreve aqui no Mundo Assombrado pelos Demônios, que aconteciam nos Estados Unidos na década de 80. Quer dizer, aquela alienação generalizada, gente dizendo que foi abduzido por ET, aquelas teorias da nova era, teses, né, da nova era, patéticas, misturando mecânica quântica com, enfim, né, com religião, uma tosqueira atrás da outra, que é típico da cultura dos Estados Unidos, que é uma gente que não tem muito interesse por estudo mais complexo, e aí, enfim, as massas ficam ali meio que estupidificadas pelo debate raso e vão, enfim, né, manifestando isso todo dia, tá? E além disso, é bem significativo que isso venha nessa gentinha da extrema-direita hoje, porque é uma gente que copia tudo que vem dos Estados Unidos, né? Sejam as coisas, especialmente as coisas ruins, né? Então essa lógica de teorias da conspiração, teses da conspiração, etc e tal, e dentre outras coisas aí, são cópias de tudo que você vê nos Estados Unidos, né? Então a direita brasileira, ela manifesta de maneira involuntária e refletida, e sem muita reflexão, né? Ou sem nenhuma reflexão, basicamente todo o lixo que vem dos Estados Unidos, né?
Então, quer dizer, isso aí é apenas mais um exemplo disso, essa bosta toda aqui, essa, enfim, revisionismo da geopolítica, da ciência, enfim, deturpação da história. Eles vão lá, né, eles querem provar que não houve ditadura militar nos próprios Estados Unidos, que eles, enfim, né, que eles glorificam ali, que eles divinizam, idolatram, já assumiu abertamente que armou o golpe aqui mesmo, e eles continuam repetindo isso. Aliás, nem os Estados Unidos conseguem copiar direito em alguns temas, né? Por exemplo, esse, né? Então é uma lambança, assim, um lixo atrás do outro, né? A única exceção que eu pondero aqui são essas questões aqui ligadas à teoria de gênero e feministas, né? O racismo fica à parte, tá? Agora, essas teses feministas e de teoria do gênero, de ideologia de gênero, etc. e tal, elas nitidamente estão no mesmo extremismo alienado quanto os bolsonaristas. Eles são, já fiz vídeo aqui falando, né, sobre a violência dos neoidentitários e a violência dos bolsomínios, a violência da tal extrema-direita, né? Eles estão, basicamente, os dois são grupos de retardatários, né, que nunca tiveram espaço na política, uns porque são, enfim, que nunca estudaram, porque sempre tiveram um comportamento de direita sem nunca se interessar por política, e de repente acordaram para a existência da política, né? Ou para a existência do espaço de discussão política como algo que eles podem, enfim, ocupar, né? Porque nem discussão política eles fazem, é uma lambança atrás da outra. Agora, os outros são pelo mesmo tipo de ingenuidade, né? Ou seja, nunca participaram, não por desinteresse muitas vezes, mas por falta mesmo de espaço, né? As feministas, essas feministas que não são feministas nada, né? Um bando de ressentida, tá? E ressentidos, né? E essa gente que fica defendendo ideologia de gênero como única pauta, né? Escrevem livros sobre isso, fazem seminários, viram, enfim, né, nomes que discutem isso aí, até misturando com psicanálise, etc. e tal. Essa gente é tudo um bando de retardatário da política, nunca entenderam nada de política, ou nunca participaram de maneira mais profunda, né? E agora, quando começam a ter esses espaços, né, que são espaços que vão surgindo apesar deles e não por conta deles, tá? Ou seja, esses espaços surgem por conta das movimentações civilizadas que a população, que o Estado, que a política, que a filosofia vão fazendo, a despeito da neoviolência que eles carregam, né? E aí, como eles não têm nenhum traquejo para poder dialogar, para poder estabelecer espaços de, né? Ou eles ficam vomitando um ódio contra a figura masculina, contra, enfim, né, os tradicionais, etc. e tal, ou é uma coisa meramente ali enfim, eles ficam apenas na mesma reflexividade negativa que os bolsonaristas, tá? E que a direita brasileira de maneira geral, né? E aí, vamos finalizar o vídeo pensando sobre isso, tá? Um dos aspectos aqui desse curso, né, que ele pondera é a tal da ideologia woke, tá? Então eles falam do globalismo também, né? Já falei aqui, né, no início, quando eu descrevi aqui a sequência, né? Globalismo, que é essa ideia. O globalismo, vou tentar fazer um vídeo sobre isso aqui, né? Se eu conseguir continuar, inclusive, com isso aqui, porque esses animais estão cometendo crime contra mim cada vez mais, de maneira mais violenta aqui, e daqui a pouco eles destroem o que falta, né? Mas eu vou tentar fazer aqui porque essa conexão dos bolsomínios, dos bolsonaristas, da extrema-direita, etc. e tal, com o tal do globalismo, ela é muito mais interessante do que parece. Muita gente olha para isso, acha que isso é ingênuo e tal, mas isso talvez seja uma grande chave para entender a conexão oculta que eles têm ali, ou oculta não, né? A conexão escamoteada que eles têm com a direita tradicional, e que fica muito evidente quando a gente percebe que uma das bandeiras do globalismo é justamente da globalização, né? Que é aquilo que eles chamam de globalismo com outro nome, né? É justamente as teses de que não há mais local, não há mais país, não há mais estado. Quer dizer, é uma gente que fica vendendo aí que o local acabou, e os neoliberais lucram com isso e não estão nem aí para discutir o mérito da questão, né? E esses bolsominions ficam, enfim, eles olham naquilo que é a estratégia narrativa da direita para sustentar o Estado mínimo, a sabotagem do Estado, etc. e tal, eles enxergam a esquerda.
Porque eles são muito alienados, muito ingênuos, né? É um negócio muito curioso isso, tá? Mas vamos finalizar falando da tal da ideologia woke, né? Que é o que eles usam e que também é um traço interessante para poder entender o extremismo que comparece nos, enfim, né? nos bolsonaristas e também nos neo-identitários ingênuos que ficam, enfim, né? Defendendo pautas que sem nenhum... Não é que a pauta pessoal não tenha uma validade, mas ela não pode ser alçada ao valor de única pauta. E o que você vê nessa gente, nesses neo-identitários violentos, como por exemplo esses bostas que eu estou aturando aqui, vomitando, baixaria o tempo todo aqui no hackeamento, na minha vida privada aqui, é uma gente que só pensa nisso, ele só tem isso no horizonte, é uma gente muito pobre de complexidade. E aí isso impede que essas próprias pautas cheguem num patamar mais interessante. Elas chegam quando alguém que não tem esse perfil chega no poder, ou tem, enfim, tem força, né, para isso, como por exemplo o Ministério dos Indígenas, o Ministério da Igualdade racial lá que o Lula criou e etc e tal, tá? Bom, então vamos finalizar falando aqui da questão da ideologia woke, tá? Então, rapidinho, esse nome woke, ele tem a ver, ele nasceu lá com uma percepção de consciência das questões relativas à justiça social e racial, e o termo deriva da expressão do inglês vernáculo afro-americano stay woke, que em português significa continue acordado ou desperto, né? Também dá para discutir essa questão de estar acordado falando, enfim, né? Falando bosta ou defendendo teses que não geram nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de aprofundamento maior e que muitas vezes até esbarram no extremismo contrário do mesmo, né? Será que essa gente está acordada mesmo, né? Ou está dormindo e achando que está acordado, né? Esses bolsominions, e, aliás, especialmente esses neoidentitários, eles parecem uma espécie de terra sonâmbula, mas no sentido ruim do termo, né? Enfim, e aí, pessoal, vamos lá, tá? Para a gente poder entender aqui duas críticas que tem a esse movimento que são muito interessantes, tá? Vamos lá. Tanto a palavra quanto o conceito de cultura ou política woke foram sujeitos a paródias e críticas de comentaristas de ambos os lados do espectro político, tá? Que descreveram o termo como pejorativo ou sinônimo de política de identidade radical. Olha só agora essa descrição aqui, que é muito interessante, tá? A crítica feita a essa gente os coloca numa posição de identidade radical. O que seria isso? Seria basicamente um excesso de discussão do identitarismo, né? E aí não se discute mais nada e inclusive isso fica violento, né? Não tem jeito. Disputa racial, formas extremas de politicamente correto. Essa gente salvo as exceções de praxe, são grupos neomoralistas, violentos, e eu repito, estou aturando um desses grupelhos aqui, que são violentíssimos, são ressentidos ao extremo e estão destruindo a minha vida aqui com essa bosta patética que eles representam e que não tem nada a ver comigo. Eu sempre fui um cara do diálogo, estou aturando violência todo dia aqui desses animais e nada acontece, nenhum advogado eu tenho, porque eles são isso aqui, eles são neomoralistas da pior espécie e estão, enfim, né, e vomitam isso todo dia aqui, não conseguem ser diferentes, tá? Cultura do cancelamento, que é isso também, né? Censura, é isso também, eles acabam virando neo-autoritários, neo-censores, e ficam brincando, inclusive, disso aqui no hackeamento, vomitando ódio contra a minha vida privada aqui, brincando de censores na minha vida, porque são isso, são neo-moralistas, neo-identitários de baixíssimo nível, violentos ao extremo, e com esse perfil aqui, tá? Politicamente corretos, enfim, né? Se acham ali os donos da verdade do mundo e tudo mais, tá? Sinalização de virtude, que também é um ponto disso aí, né? E tudo isso acaba se refletindo numa lógica de guerra cultural. Vou fazer mais um vídeo também para poder ponderar esses dois aspectos aqui, a ideologia woke e o globalismo, porque é interessante, tá? Dá para pensar mais nisso aí. Agora, por último, uma descrição aqui do Obama, tá? Um relato do Obama que reflete muito bem o que é essa gente aí, tá? O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, expressou comentários que foram interpretados como uma crítica à cultura woke, afirmando que, abre aspas, essa ideia de pureza e de que você nunca se compromete, está politicamente acordado e todas essas coisas, você deve superar isso rapidamente. O mundo é uma bagunça, existem ambiguidades, pessoas que fazem coisas realmente boas têm falhas, certo? E só quando você entende isso, você para de querer vomitar regrinha na vida privada dos outros,
para de querer se defender como alguém legítimo porque foi, enfim, né, porque faz parte de grupos que são perseguidos historicamente e começa a tentar debater em alto nível, o que não é o caso dessa gente, nem desses animaizinhos que estão cometendo crime contra mim e muito menos, né, ou melhor, nem da família Bozo, que é do mesmo nível, tá? Então vou tentar fazer mais um vídeo para amanhã aí, refletindo um pouco mais essas questões aqui da ideologia woke e do globalismo, tá? Como características desses neo-retardatários aí do mundo atual, beleza? Então é isso, pessoal, a gente se fala no vídeo de amanhã, grande abraço, tamo junto, fui.